Oi galerinha do sétimo ano, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma aula, Mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar daquele assunto que eu deixei na aula passada, que era justamente o capítulo 10, O capítulo 10, onde era estatística e probabilidade. Então lá no livro de vocês ele traz um pouco de informação sobre estatística, que vocês podem estar lendo com calma. Isso aqui nada mais é do que uma informação sobre o que é estatística. E como eu já falei na aula passada, a ideia de estatística, então a gente vai direto trabalhar o probleminha que eu deixei para vocês em matemática e interação. Em matemática e interação vocês vão observar que aqui tem uma representação no livro de vocês da seleção brasileira feminina de voleibol, certo? Então ele mostrou para vocês essa seleção feminina de voleibol. E dentro dessa seleção feminina de voleibol que ele mostrou para vocês, ele traz algumas condições, Então ele mostra lá para vocês a seguinte situação. Ele deu um quadro onde aparece o nome das meninas, O quadro tem a Fabiana, tem a idade, tem a altura de cada uma delas, Então tem o nome de todas elas aqui e a altura e o quadro da idade de cada uma. Então nesse quadro eu tenho aqui, uma, duas, três colunas. As colunas traz o nome, da jogadora, traz o nome, a idade e o peso. E eu pedi a vocês a seguinte situação, que vocês fizessem o item A, B, C e D, nós vamos falar sobre isso. Aí diz assim: de acordo com a tabela constando as alturas e idades das bicampeãs olímpicas, responda em seu caderno. Letra A: qual o número total de jogadoras? Então, para fazermos a letra A, basta a gente colocar lá. Então, essa é a página de número. Opa, vamos lá. É a página, vou colocar só assim, página de número 209, aonde ele diz lá pra gente, a letra A, ele quer saber qual o número total de jogadoras. Então basta contar quantas jogadoras eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 jogadoras, são 12, total 12. Na letra B, ele pergunta qual a soma das alturas das jogadoras. Então aqui para isso, vocês vão precisar somar todas as alturas. Então eu vou ter uma jogadora com 1,95 m, mais duas jogadoras com 1,85 m, 2,85 m. Aí eu tenho mais uma jogadora, com 1,96 m, 1,96 m, mais uma jogadora com 1,86 m, não, tem duas jogadoras com 1,86 m, então mais 1,86, são duas, então não vou colocar mais 1,86, Então vou colocar aqui também mais, então vamos colocar aqui mais 1,85, que é mais 1,86, que é mais mais uma jogadora com 1,72, então mais 1,72. Então já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 12, então faltam 4. Então eu tenho mais uma com 1,84, 1,84. Aí eu vou ter mais uma jogadora com 1,69, 1,69. Mais uma com 1,93. Ou perdão, 83, não 93. 1,83. Aí eu tenho mais uma jogadora, eu coloquei 1,93, 1,85, 96. Aí tem uma jogadora com 1,87 que eu acabei pulando, não coloquei lá. Mais 1,87. Então, somando todas essas alturas, que a gente precisa somá-las. Então, meninos, lá no exercício, na letra B, ele pede a soma das alturas de todos os jogadores, Então nós colocamos aqui todos os valores das alturas desses jogadores. Então eu coloquei 1,95, 1,85, são todas elas, embora não está na mesma ordem do livro, mas estão todas elas aqui. Colocamos todas as alturas, ele pede a soma delas. Então somando todas essas alturas, eu vou colocar o sinal de igualdade aqui na frente também. Somando todas elas, já somei aqui todos os valores, vai dar 22,11. Então essa é a altura delas em metro. 22,11 metros é a soma de todas as alturas.
Aí, continuando, ele pede na letra C, qual o quociente entre a soma das alturas pelo total de jogadoras. Como você já sabe, quociente só existe numa operação matemática. Quociente só vai existir na divisão. Como ele quer quociente, então a gente vai pegar na letra C e vai dividir 22,11, né? Vou até escrever assim para você não esquecer. O que ele está pedindo? A divisão da altura, né? No caso, a altura dividido pela quantidade. Vou colocar aqui entre parênteses para vocês lembrarem que é a letra B dividido pela letra A, tá? Só para lembrar. Então, vamos lá. A letra B, o total da altura foi 22,11 metros. Eu vou dividir isso por total de quantidade de jogadores, que são 12. Então, eu vou dividir isso por 12. Então, eu vou ter o resultado dessa divisão, que é o que ele chamou de quociente, né? Então, dividindo isso, eu vou achar como 1,84 metros a altura delas. Então, dividindo 22,11 por 12, vai dar 1,84 metros. Então, essa seria a letra C. Na letra D, ele pede qual a soma das idades da atletas. Então, vamos pegar lá. Na letra D, ele quer a soma das idades. Então, vamos pegar lá. 27 mais 27 mais 30. Ai, que 30 feio, gente. Vamos arrumar esse número, professor. 30 mais 24 mais 25 mais 26 mais 32 mais 34. Perdão, 32 mais 22. Eu coloco entre 22, né? 32, 22 mais 21. 21 mais a idade da Natália, né, que é 21, mais a idade da Sheila, que é 27, mais a idade da Fabi, que é 30, e mais a idade da Fernanda Venturini, que é 23, Fernanda Garay, que é 23. Somando tudo isso, né, todas essas idades, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadoras. Somando o total da idade delas vai dar 314. 314 é o total da idade que ele pediu para vocês somarem. Aí ele diz o seguinte, na letra E, determine o quociente. Letra E, determinar o quociente. Como que é? Ele quer o quociente entre as idades e o total de jogadoras. Então ele quer o quociente entre as idades e o total de jogadoras. Vou colocar assim, T de total de jogadoras. Aqui eu coloquei quantidade de jogadoras, né? E ali eu coloquei T de total de jogadoras, que é a mesma coisa. Só para poder não deixar dúvidas, eu vou colocar assim, a letra D dividido pela letra A. Isso é igual a 314 dividido por 12. Fazendo essa divisão, nós vamos perceber que essa divisão não é exata. Ela vai dar 26,166 infinitamente. Né? Então essa divisão não é exata. Como nós estamos falando de idade de jogadoras, nós não vamos ter ninguém com a idade 26,1666. Então a gente vai arredondar essa idade aqui. Nós vamos dizer que ela é aproximadamente 26 anos, né? Nós aproximamos 26 anos porque a primeira casa depois da vírgula é 1. Então, ela é menor que 5. Se ela fosse igual ou maior que 5, nós poderíamos considerar 27 anos. Nesse caso, 26 anos. E como a gente está falando de média aritmética, então eu já tinha comentado a respeito disso na aula passada. Então, lá no seu livro ele traz a definição, né, definição de média aritmética. Ele diz que média aritmética, né, a média aritmética de um conjunto de números é obtido calculando seu quociente entre a soma dos números pela quantidade de números somados. Ou seja, né,
Olha só, o que nós fizemos aqui? Nós contamos quantos números foram somados aqui, né? As quantidades das parcelas, percebemos que são 12 parcelas, e dividimos o valor final, a soma disso tudo aqui, por 12. Fizemos a mesma coisa aqui, somamos todas as idades e dividimos pelo total de parcelas lá somadas. Então, a média aritmética é isso, é o total somado dividido pela quantidade que você pegou de parcelas. É como a gente faz lá no final de ano para achar a média de vocês. Soma 3 notas de vocês e divide por 3 e essa média tem que estar acima de 6 para ser aprovada. Então nesse caso nós temos a soma, que seria a média aritmética, é o que? A soma dos valores, né, da quantidade de parcela dividido pelo total de parcelas que somou. Então vamos fazer, lá no seu livro ele traz um exemplo, ele diz assim: no terceiro trimestre, Guilherme precisa obter média 7 para ser aprovado sem recuperação em História. O professor dessa disciplina aplica 3 avaliações em cada trimestre, valendo 10 pontos cada um. No último trimestre, Guilherme obteve nota 6. Então, ó, vamos fazer esse exemplo aqui sobre média aritmética. Então, ó, lá no livro de vocês ele falou que no último trimestre, né? Então ele falou que são 3 trimestres, então no terceiro vamos colocar assim, terceiro trimestre, a média dele foi, a nota dele, né, foi 7. Guilherme no terceiro trimestre, Guilherme precisa obter média 7 para ser aprovado sem recuperação em História. O professor dessa disciplina aplica 3 avaliações. Então vamos chamar de avaliações. O trimestre é a média final. Então AV1, já são 3 avaliações. Então vamos chamar de AV1, avaliação 1. Ele teve a nota 6,8. 6,8. Na AV2, que é a avaliação 2, ele teve a nota... deixa eu pegar aqui. O professor dessa disciplina aplica 3 avaliações em cada trimestre, valendo 10 pontos cada um. No último trimestre, né, Guilherme obteve 6,8 na avaliação 1, 5,6 na avaliação 2, 5,6 na avaliação 2. Qual a nota de Guilherme para obter na avaliação 3 para atingir a média? Então ele quer saber a AV3, a nota 3 dele, qual seria essa média? Mas a média que ele tem que ele conseguir, né, a média do trimestre, a média dele, trimestral, tem que ser igual a 7, para ele não ficar de recuperação. Então nós vamos preparar essa média para ele. Então vamos fazer o seguinte, ó. O que o professor acabou de falar de média aritmética? Média aritmética é a soma de todas as parcelas, né, dividido pela quantidade somada. Então vamos calcular a média dele. Para calcular a média eu vou chamar de M, certo? A média é igual a AV1, avaliação 1, mais a AV2, que é a avaliação 2, mais a AV3, que é a avaliação 3. Tudo isso eu vou dividir por 3. E quando eu dividir por 3, a média tem que ser 7. Então, ó, a média dele teria que ser 7, né? Ele tem a avaliação dele é 6,8, mais a avaliação dele 2 é 5,6, e a avaliação 3 a gente não tem, então vou chamar de x, tá? Só para poder colocar isso melhor, tudo isso sobre 3. Então vamos pegar aqui, ó, o 3 está dividindo, é uma equação, vou passar multiplicando. Então eu tenho 7 vezes 3 é igual a 6,8 mais 5,6, 6,8 mais 5,6 mais x. Então eu tenho 3 vezes 7, 21. 21 é igual a 6,8 mais 5,6, vai dar 11, 11 com mais um 12, 12,4. Então 12,4 mais x. Não posso somar o 12,4 com x, que é a letra de número. Então vamos passar o 12 para o outro lado. Então eu tenho 21 menos 12,4 é igual a x. X seria a nota 3 dele, né? Então vamos pegar aqui, ó, 21,00 menos 12,4. 40. Vamos pegar lá. 0 tirar 0 é 0. 0 não tirar 4 vai ficar 10. Isso aqui vai ficar 0, vai valer 1. Então isso aqui é 1. 10 menos 4 vai dar 6.
10 menos 2 vai dar 8. E 1 menos 1 é 0. Vírgula abaixo de vírgula, então nós temos que x é igual a 8,6. Então a nota AV3 dele, que ele quer, tem que ser 8,6. Porque se não for 8,6, isso quer dizer que ele está reprovado, né? Ou está de recuperação. Nesse caso, nós determinamos a média quando está faltando uma nota. Então, o que é a média? A média é a soma de todos os valores dividido pelo total somado. Observe que é 1 mais 1 mais 1 aqui. Então, são 1, 2, 3. 3 valores, quais eu somei e dividi por 3 e tinha que dar 7, que seria a média dele. Certo, gente? Então, nós vamos agora falar um pouquinho, né? Já falamos de média aritmética, nós vamos falar de média ponderada. Né? Então, a média ponderada, ele tem lá um troca de ideias que eu vou fazer com vocês aqui no quadro, porque é a mesma ideia, só que na média ponderada a gente vai multiplicar, porque na média ponderada vai aparecer peso. Tá? Então ele diz assim, troca de ideias. A professora Marise costuma considerar 4 tipos de avaliação para calcular a média, porém ela considera que o grau de importância de cada uma é diferente para compor a média. Por esse motivo, ela atribuiu pesos diferentes para cada tipo de avaliação. Quanto maior é o peso, maior é o grau de importância. Aí ela deu uma tabelinha que diz assim, a tabela a seguir mostra o peso de cada atividade e a nota que cada obteve em cada uma. Então eu vou só apagar rapidinho aqui para a gente fazer essa média ponderada. Tá? Vimos que a média aritmética é a soma, então vamos ver a ponderada agora. Então no quadro está assim, ó. Lá no seu livro tem esse quadro que vocês vão poder olhar depois com calma. Peso das atividades. Então o quadro é de peso das atividades. Dentro desse peso tem tipo de avaliação. Tipo da avaliação. Tem o peso. Tem o peso dela. Opa, pezinho feio, gente. Tem o peso da avaliação. E tem a nota. Então ela é composta, a tabela dessas 3 coisas aqui. Pesos e nota. Então ela tem a avaliação escrita. AV escrita. Ela tem peso 6. E a nota 6,5. Aí nós vamos ter a avaliação em dupla. Essa avaliação em dupla tem peso 3, nota 7,5 que ela tirou. Depois nós vamos ter trabalho. O trabalho tem peso 2 e ela tirou nota 8. E para encerrar a avaliação dela, dessa professora, ela considera participação por disciplina, né, tarefas, participação, disciplina e tarefa. Aí essa tem peso 1 e a nota que ela tirou foi 8. E ela pergunta nesse caso, ela diz assim, nesse caso calculamos o que se denomina média aritmética ponderada, pois o peso são diferentes, para verificar como faça o que se pede. Então nós vamos fazer o que está pedindo no livro em relação à média ponderada para a gente poder entender isso. Ele diz assim, letra A, multiplique cada nota pelo seu peso correspondente. Então ele quer que multiplique cada nota pelo peso correspondente. Então na letra A nós vamos pegar lá a nota da avaliação escrita, AV escrita, vai ser igual a 6 vezes 6,5. Então 6 vezes 5, 30, vai dar 0,3, 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Deu 21 pontos. Aí ainda ela quer AV em dupla. AV em dupla. AV em dupla, peso é 3, 3 vezes 7,5. 3 vezes 5, 15, 5 vai 1. 3 vezes 7, 21 e 1, 22. 22,5. Depois tem o trabalho. Trabalho.
ela tem peso 2, 2 vezes 8 vai dar 16. Então ela conseguiu 16 pontos. E depois o PD tarefas, que é o que? Participação, desenvolvimento de tarefas. Então ela tem peso 1, 1 vezes 8, então a nota é 8. Então aqui a gente fez a letra A. Na letra B, some os valores obtidos no item A. Então aqui a gente vai somar todos os valores obtidos. Então nós temos 21 mais 22,5 mais 16 mais 8. Isso é igual 20, 43, 43, 59, 67, 67,5. 67,5 na letra B. Na letra C, some os pesos da avaliação C. Então, vamos somar o peso. O peso é 6, mais 3, mais 2, mais 1. Somando isso, nós temos 9, 10, 12. Então, nós temos 12. Continuando aí, a letra D diz assim: divida a soma obtida entre as notas e seus pesos do item B pela soma entre os pesos do item C. Então, ele quer que faça a divisão entre o item B e o item C. Então, vamos fazer essa divisão. Então, nós vamos pegar item B dividido pelo item C. Então, fazendo isso, nós vamos achar aqui 67,5 dividido por 12. Então, vamos fazer essa divisão. 67,5 dividido por 12. Dá quanto, professora? Me ajuda aí, professora Paula tá aqui. Vai lá, divide aí pra mim. 625. 625. Obrigado, professora. Então, nós pegamos aqui, ó, fizemos a divisão do item B, que é a soma das notas depois de aplicado os pesos, e somamos o peso e dividimos a nota com o peso dividido pelo total de peso. Então isso a gente achou o que ele pede. Ele fala assim: o resultado representa a média ponderada obtida. Então o que é a média ponderada? A média ponderada é a multiplicação dos pesos, né, pelas notas, dividido pelo valor da soma dos pesos. E é isso que ele está dizendo. E lá ele fala para você assim, ó. O cálculo da média ponderada, adicionamos os produtos de cada número pelo seu peso correspondente e dividimos o resultado pela soma dos seus pesos. Foi o que a gente fez daqui agora. Nós fizemos a multiplicação dos pesos pelas notas correspondentes e depois fizemos a soma das notas e dividimos pelo total da soma de peso, né? Então vamos encerrar com um exemplo bem rapidinho para a gente poder fechar isso, porque eu preciso fechar esse exemplo para depois ninguém falar: ah, professor, eu não sabia. Então vamos lá. O exemplo diz assim: uma empresa aérea utiliza uma aeronave de grande porte para fazer a rota de São Paulo a Nova York. O avião tem capacidade para 368 passageiros, divididos em 3 classes. A quantidade de poltronas e valores de passagem por classe são apresentados na tabela a seguir. Aí ele deu a tabela para vocês, eu não vou desenhar a tabela que ela está lá no livro de vocês, tá? Então a gente vai ver a tabela rapidinho aqui, ó. Ela está aqui, depois vocês vão olhar lá com calma, vocês vão poder ver essa tabela melhor. Aí ele diz o seguinte: supondo que todas as passagens para o voo foram vendidas, por quantos elas foram vendidas, em média? Vocês vão observar que lá na tabela tem primeira classe, né, 35 poltronas, número de passageiros são 35, o valor da passagem 8.100. Executiva são 130, um total de passagem 5.400. O valor da passagem. E a econômica 203, um valor de passagem 950. Nesse exercício eu vou pedir a colaboração da professora Paula para fazer os cálculos lá para mim, para andar mais rápido, tá, gente? Então vamos lá. Como ele estava falando, no exemplo ele quer a média ponderada. Como eu chamei de M média aritmética, eu vou chamar de M barra ponderada, tá? Então a média ponderada eu vou chamar de M barra. Então M barra é igual. Na primeira classe são 35 passageiros, a passagem ela custa 8.100. 8.100. Mas na segunda classe são 130 passageiros, a passagem que ela custa exatamente 5.400. 5.400.
Deixa eu tirar esse pontinho que está aparecendo multiplicação. Mais, vou colocar, eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui rapidinho, para a gente poder continuar o cálculo aqui e eu usar melhor os espaços, vocês entenderem melhor. Então eu tenho total de passageiros, né, no caso, quantidade de passageiros multiplicado pela passagem, mais total de passageiros segunda classe multiplicado pelo valor da passagem, e a terceira classe, que é a econômica mais barata, vai ter um número maior de passageiros, que é 203, vezes a passagem, que é 950. Ela ficou mais barata. Então agora a gente vai fazer o cálculo, né, disso aqui. Tudo isso, eu tenho os pesos, né? Os pesos que eu vou somar, que seria 35 mais 130 mais 203, que é o total que estão sendo pesados. Então a média ponderada vai ser igual. 35 vezes 8.100, professor, deu quantos? 283.500. Mais 130 vezes 5.400. Deu 702 mil. 702 mil. Só um pouquinho, pai. Tá ok, tô esperando. Vezes 900. 702 mil. Mais 203 vezes 950. Diz 192. 192. 850. 192.850? Isso. Certo. Tudo isso dividido pela soma. 35 mais 7 dá 165. 308. Ou 368. 368. Isso, Isso. 368. Então a minha média ponderada vai ser igual a soma. Aqui, Soma tudo aí pra mim, por favor, professor. Tá difícil. 283.500 mais 702 mil vai dar 985.500. Deu 1.178.000. 1.178.350. 350. Tudo isso eu vou dividir pelo soma do peso, que é 368. Dividindo isso vai dar quantos, professora? 3.202. 3.202,03 e um monte de casas decimais. Então, 303. Então, a minha média ponderada, ela vai estar em 3.202,03, tá? Gente, esse exemplo que eu fiz para vocês também está lá no livro de vocês, tá? Ele vai colocar lá para vocês 3.202,04, porque ele vai aproximar que aqui embaixo, depois do 3 vai ter uma casa maior que 5, que é 8. Ele só vai arredondar. Mas a ideia é essa. Na média ponderada, você multiplica o peso pelo valor. Na média aritmética, não. Você só soma os valores e divide pela quantidade somada. Aqui você divide pelo total de pesos, pela soma dos pesos. Né? Então fica a tarefa, página 212, 213, exercício 1, 2 e 3. São 3 exercícios para vocês treinarem em casa com muita calma e paciência para ver se entenderam. Se não, manda mensagem que o professor faz depois da correção com vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.